que ele deseja, mas o Pai, ele cura a todos. Quando não cura na matéria, ele cura no espírito. Mas neste momento eu passo a palavra para Isabel Cristina, para que ela possa fazer o nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, minha irmã. Boa noite a todos. Que Deus misericordioso nos ilumine no nosso evangelho da noite de hoje. E do livro Vinha de Luz, o capítulo 141, o escudo, embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 16. Esse capítulo é muito bonito. Emmanuel vem nos dizer da fé. Esse escudo é o que nós usamos de proteção, de alicerce para o nosso corpo, para proteger a nossa fé contra os envolvimentos externos que sofremos no dia a dia. Sofrimento maior que Paulo, foi apedrejado, sofreu várias tentações, Jesus mesmo, né, no monte também. Então, nós também sofremos, e por isso que temos que cuidar da nossa reforma íntima, de seguir o Evangelho de Jesus e tirar de dentro de nós realmente o egoísmo, a cólera, e tentarmos cada dia mais amar o próximo e ajudar. Porque quando nós cuidamos do nosso alicerce, o que acontece? É como um edifício sem alicerce, ele não se sustenta. Assim é nosso corpo, que tem sempre que estar cuidado, sempre temos que estudar. Agora, e além do estudar, temos que praticar, que é muito importante para a nossa evolução. Então, vamos à nossa leitura. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito? A produção, sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria. A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede máquina adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. A disciplina que é tão importante. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e profunda luta na terra. Golpes da sombra e estiletes de incompreensão cercam-nos em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Que Jesus tenha piedade de nós e reforce a cada dia a nossa fé. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, Isabel.
Neste momento, eu passo a palavra a Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz e luz para todos nós, com prosperidade, para que o amanhã seja melhor do que hoje. Por isso, hoje vamos fazer a prece de carta. Deus nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àquele que possa pela aprovação, dai luz àquele que pela verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente a cura do corpo. Tem um microfone ligado aí, por favor. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santidade. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre amado Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Juarez. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. O microfone estava fechado. Boa noite, dona Lúcia. Tudo bem? É minha irmã, está dando tchau para mim. E Kênia também. Obrigado, valeu. Meus irmãos, desculpe aí, tá certo? Mas ela mora lá nos Estados Unidos e a gente se vê pouco, né? O capítulo de hoje é item 8, né? Capítulo 8, itens 1 e 2, 20... 20 e 21. O que diz o capítulo de hoje? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, ou que têm um coração puro. O que é a pureza de coração para nós? O Espírito, ele vem à Terra reencarnando sucessivas vezes na busca constante de sua transformação. E o que acontece conosco? Ao reencarnarmos, nós recebemos no ventre das mulheres, no ventre das nossas mães, a vida. O que é a vida? Ela é o presente que Deus nos dá na condição
de um ser amado, esse ser que caminha num processo de evolução. E a criatura humana, ao chegar na Terra como espírito reencarnante, ele chega trazendo de outras vidas todas as suas imperfeições, e lembrando que Jesus, Espírito puro, que veio à Terra, mas Deus nos criou, tá? Na simplicidade e na nossa ignorância, para que a gente pudesse gradativamente evoluir. E o que acontece conosco? Nos processos reencarnatórios, nós buscamos, tá? Lapidar o orgulho, o egoísmo e a vaidade que trazemos de nossas existências. E para que aconteça isso daí, é necessário que nós venhamos a viver experiências durante o nosso processo reencarnatório. E ao estarmos na Terra, reencarnando inúmeras vezes, isso nos faz lembrar que nós estamos fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos equívocos e tornando a voltar nas mesmas famílias, com os mesmos seres que estão conosco. E por que nós não melhoramos? Já que estamos nessa jornada, nessa empreitada de buscar o conhecimento para que tenhamos a condição de chegar ao reino de Deus com o coração puro. Onde começa esse reino de Deus? Por que bem-aventurados aqueles que têm o coração puro? Porque para que nós venhamos a estar nessa transformação, é necessário que gradativamente nós venhamos a lapidar e ter o coração puro como uma criança que na sua inocência caminha sem medir esforços, sem consequências nem atos daquilo que irá realizar, porque não existe nenhuma maldade, não existe nenhuma intemperança dentro do seu coração. E para que venhamos a chegar no reino dos céus, no reino de Deus, nesse mundo espiritual que precisamos, é necessário que a gente venha viver experiências. Mas a gente precisa viver as experiências com aqueles aos quais convivemos diuturnamente, dentro de lá, fora dele, no ambiente de trabalho. E essas criaturas, elas trazem para nós a condição de trabalhar o orgulho, o egoísmo e a nossa vaidade. Quantas e quantas criaturas, né, se decepcionam com os outros porque colocam no outro a sua felicidade e não encontram, e aí a decepção. Na hora em que eu coloco nos ombros dos outros a minha felicidade, eu começo a sofrer, porque não é o outro que irá me fazer feliz, mas eu preciso ser feliz, estar feliz. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele traz para nós a reflexão de que eu preciso primeiro me amar. Para que eu me ame verdadeiramente, eu preciso estar com esse coração puro, eu preciso estar bem comigo, eu preciso me amar de verdade. E para que eu me ame, eu preciso tirar as imperfeições. Se eu for trabalhar olhando apenas para o meu umbigo, jamais essas imperfeições serão trabalhadas. Jamais irá haver uma transformação verdadeira da nossa essência. E o capítulo 8 nos diz assim: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, item 1 e 2, deixai vir as minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou. E lhes disse: deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, 13 e 16. Veja que ele usou a palavra aqui, que Jesus se zangou. Por que muitas vezes a gente culpa a Deus pelas nossas imperfeições? Por que nós culpamos, ao invés de assumirmos a realidade da nossa jornada, buscando fazer como Agostinho de Hipona fazia todas as noites? Fazia as anotações e, ao anoitecer, ele saía grifando
a quem ele tinha ofendido, e no dia seguinte ele iria pedir a ele desculpas, perdão, iria se retratar, vendo e olhando para dentro dele quaisquer imperfeições que tivesse. Quantos de nós, ao anoitecer, nós paramos para refletir essas questões, as quais deveríamos todos os dias ser trabalhadas? Por que devemos trabalhar essas imperfeições? Porque são elas que vão fazer com que o nosso coração se torne puro, leve e suave. E o item 20, ele caminha assim: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Veja bem, os olhos fechados, aqueles que não enxergam, que não veem. Mas muitos têm os olhos fechados e enxergam muito mais do que nós, porque eles enxergam com os olhos do Espírito. Eles veem a pureza realmente que existe. E diz assim: meus bons amigos, por que me haveis chamados? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom! Que sofrimento bom, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não são atribuídas senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Ou seja, nesses 2 parágrafos, ele traz para nós que há uma necessidade que esse corpo, que tem nele um espírito que o utiliza, ele precisa ser lapidado, como diamante que sai da forma de um carvão e vai a brilhar. Assim seremos nós, se tivermos paciência, resiliência, se tivermos a condição de compreender que as dores às quais vivemos são inteira da nossa responsabilidade, que não são os outros os culpados pelas enfermidades que nós carregamos. Porque quando nós temos ódio, raiva, rancor, ressentimento, mágoa, de quem quer que seja, nós adoecemos. E o que é que acontece conosco? A nossa carne começa a sofrer. Por quê? O orgulho, o egoísmo e a vaidade querendo que impere a nossa vontade e não a de Deus. Mas quando a gente vai orar, a gente fala assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Mas o que que acontece? Quando não são feitas as nossas vontades, nós reclamamos, e ao reclamar, nós clamamos por mais. Por quê? Porque nós estamos colocando uma palavra de reclamação, ou seja, eu clamo que venha mais coisas desequilibradas, ao invés de pensar que aquela experiência ao qual eu estou vivendo foi causada pela minha criatura, pelo meu corpo, pela minha mente, que propulsa uma energia desarmonizada. Consequentemente, esse campo vibracional criado por mim me leva a viver as experiências necessárias que o espírito precisa enquanto ser reencarnante numa jornada de evolução. Continuando o texto. Mais uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah,
Quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Ó, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós. Verdes, claro, quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de alguém, de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheceis todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor. Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira? Ou seja, essa reunião ao qual essa comunicação foi dada era uma reunião de estudos buscando o conhecimento da causa do sofrimento e transformando qual a razão do sofrer, qual a razão do entendimento, da compreensão, para que esses seres que somos nós buscássemos entender se nós, estando privado da vista de um braço, de uma perna, tinha uma razão muito importante para que nós viéssemos a compreender a natureza desse sofrimento pelo qual estamos a passar e a vivenciar essa experiência. Ou seja, o espírito que vive a experiência, ele vive porque há uma necessidade no processo de evolução, nesse processo de expiação, ele está ali. Quando se efetua a cura da visão, que a criatura começa a ver, ela começa a ver o mundo ao qual tanto gostaria de participar e de pertencer. Mas ele lembra que esse espírito, ao ver o mundo, ele começa a ter a visão também das tentações, do ter, da vontade de querer viver, esquecendo desse ser que apenas anteriormente, ao não ter esta visão, ele via o mundo dos espíritos, onde esses espíritos o acompanhavam numa condição de ser em evolução, de acordo com a sua vibração de pensamento, ao qual ele estaria ali envolvido, ou seja, na escuridão da vista, se faria presente os seres amados ou seres que o perseguiam, de acordo com o seu estado de evolução. Continuando a nossa leitura. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, a toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas férias espirituais, que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-lo alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. Ou seja, o que ele cita aqui, quando nós estamos fazendo algo, que nós não sabemos que esse algo é algo que vai nos trazer uma consequência mais grave, nós continuamos a fazer. Mas quando nós conhecemos e temos o entendimento e sabemos que aquilo ao qual estamos fazendo vai nos prejudicar e a outro, nós imediatamente nós cessamos. O que a doutrina espírita traz para nós? Ela nos tira o véu da ignorância, trazendo a fé raciocinada, ou seja, eu faço as coisas conscientes de que tudo tem uma razão de ser. E nesse momento, enquanto espírita me digo, eu tenho uma responsabilidade sobre meus atos, gestos, pensamentos e palavras. E tenho na condição de espírita a razão de caminhar, buscando sempre extirpar de dentro de mim o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E veja que, frequentemente, nosso amigo Alcio diz assim: você quer testar aí como é que está a sua paciência, o seu egoísmo, o seu orgulho? Vá dirigir um pouquinho ali no Alecrim, com aquele povo lhe trancando, empurrando o carro para lá e para cá. Aí, realmente, ali é um teste. Se você estiver estressado, tá certo?
e você for passar por ali numa hora de rush, ou seja, naquela hora de manhã cedo, de meio-dia ou à tardezinha, meu amigo, você vai ficar super estressado. E aí você vê o seguinte, que nesse pequeno exemplo que ele dá, como é o nosso comportamento perante um momento de estresse, a gente realmente, tá certo, sai do eixo. Isso me faz lembrar de Haroldo Dutra Dias, que ele saía de casa com o filho para ir deixar a escola, e alguém dá uma trancada nele, quando ele vai baixar o vidro para chamar um palavrão, aí o filho faz, pai, se ele vai assistir tua palestra mais tarde, está te vendo aqui chamando esse palavrão aí, o que é que ele vai dizer de você? Aí Haroldo se encolhe todinho no banco, sobe o vidro bem devagarzinho. Meu filho, você tem razão, me desculpe. Ou seja, nós somos tentados, mas o que é que nós paramos para fazer? Uma reflexão nesse momento. Por quê? Porque os olhos estão vendo tudo. Mas se esses olhos estão fechados, como ele fala nesse parágrafo, nós estamos vendo a luz da espiritualidade de acordo com a elevação dos nossos pensamentos. Mas, ao enxergarmos, nós estamos vendo as coisas como elas são, imperfeitas também como nós somos, mas nós queremos perfeição. Mas para que eu tenha um coração puro e seja perfeito, eu preciso fazer a minha listinha todos os dias. E olha, eu disse que o seu Arlindo era um caba feio, que tem a língua grande, que falava isso, aquilo, outro, que Gilson era isso, era aquilo, entendeu? Mas quando eu estou na frente de Gilson, eu dou um tapinha nas costas dele, um abraço, rapaz, você é bacana demais. Quando ele vira as costas, eu dando uma facada no meio das costas, e veja bem, Kardec, tá certo? Quando ele criou a Sociedade Espírita de Paris, na frente dele, as pessoas que participavam, muitos que ali participavam da reunião, eram um sorriso aberto, largo, franco com ele. Quando virava as costas, coitado de Kardec, amigo, o camarada sentava a pua no pescoço dele. Por quê? Porque ele que daria charlatanismo. Quantos não foram, tá certo? Quantos não foram aqueles que ali estavam, que foram tentar, tá? Dizer que ele era um charlatão, e ao chegar na reunião, o que que houve, né? Ele se desculpou perante Kardec, por quê? Porque ele viu a mãe dele, Charles Richer, vê a mãe dele ali se corporificando e falando ele, em italiano, coisas que aos 4 anos de idade, tá certo? Ele ouviu da mãe. Então, naquele momento em diante, ele começa a trabalhar à luz da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque ele tirou o orgulho, o egoísmo e a vaidade que tinha dentro dele e começou a realmente não acreditar, mas ter a certeza de que a doutrina dos espíritos tinha uma razão de ser e de existir. Continuando a nossa leitura. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa. E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno. Ora e, sobretudo, medita. E tudo o que acabo de te dizer, antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Vianney Curadarte, Paris, 1863. Ou seja, esse espírito, enquanto vivo, ele tinha o dom de curar. Ele tinha a condição de fazer essas curas. E ele vem a uma reunião de experimentação que Kardec fazia e dá o testemunho dele, trazendo, nesse ano de 1863 em Paris, tá certo? Essa mensagem esclarecendo de que essas nossas imperfeições que nós temos, elas só serão lapidadas se nós verdadeiramente elevarmos o pensamento ao Criador, buscando pedir a força que precisamos para superar as dificuldades as quais estamos a vivenciar na Terra. E o item 21, ele é uma nota que nos diz assim: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presentes, é preciso lhe procurar a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que, entre a falta e a pena, haja sempre a correlação.
Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre que se é punido naquilo em que pecou, se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele impôs, ou em consequência dos maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pode escolher essa expiação em se aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai. Ou seja, ele dá o exemplo aqui da visão. Se alguém perde a sua vista, tá certo? Foi por algo, se não está presente nessa existência, está no passado. E o que é que nos leva a refletir? Muitas vezes nós perdemos a visão de um olho ou dos dois, e quando nós não temos o conhecimento da doutrina espírita, o que é que acontece conosco? Há uma revolta muito grande, porque Deus, que vê tudo e a tudo olha, não nos vai nos punir. Essa pena de talião, olho por olho, dente por dente, ela não existirá. Existe uma razão. Kardec fala para nós: não existe o acaso. Na vida, tudo tem uma razão de ser. Cada espírito vive a experiência que precisa para a sua evolução. Lembrando para nós que existem duas espécies de dor. Existe na evolução da criatura no Consolador, Kardec coloca para nós assim: entre a dor, duas espécies de dor, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Ou seja, podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência, ou seja, daí a razão, porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar de transições, de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e da redenção. Ou seja, muitas vezes, citando o mesmo exemplo do olho aqui, quando há a perca do olho, nós sentimos a dor física, mas existe também a dor moral. Qual a razão da perca desse olho? O que me leva a viver essa experiência? Se eu sou espírita, eu paro para refletir e vejo que tem uma razão. Será que em uma outra existência eu fiz alguém ficar cego de um olho? Ou ceguei alguém? E aí ele cita aqui, nesse contexto, que existe um véu que obscurece essas lembranças para que a gente não venha, tá, na condição de buscar. E muitas vezes nós fazemos isso daí, a gente quer fazer uma regressão de memória. Na revista espírita, na primeira revista espírita de Kardec, ele coloca para nós uma história de um certo senhor, que ele, senhor de engenho, ele pegava os seus escravos e ele vinha dando chicotadas até o escravo desencarnar. E ele vai para o plano espiritual. Lá ele pede uma nova reencarnação para reparar o que ele tinha feito. Aí o que é que acontece? Ele reencarna e, trabalhando como marceneiro, ele ajuda as pessoas, ele começa a trabalhar e realmente ele começa a mudar com sua mente tudo aquilo que ele tinha feito no passado. Todas aquelas criaturas que viviam em torno dele e sua existência enquanto ele senhor de engenho estão presentes na sua vida. E ao invés de tratar mal de ser aquele senhor perverso, ele começa a fazer
as coisas para ajudar todas essas pessoas. E com o passar dos anos, ele perde um dos dedos das mãos. Quando chega no plano espiritual, né, ele vem a saber a razão pela qual ele apenas perdeu o dedo. E olha que ele perdeu o dedo e ainda se questionava com Deus: por que eu perdi meu dedo? O que houve? Quando chega no plano espiritual, ele vê que ele tinha perdido o dedo em razão de que ele tinha chicoteado, tá, os seus irmãos que tinham a cor da pele diferente deles. E tem uma outra história muito interessante. A gente vê muitas vezes filhos agredindo pais e mães. A gente vê pais e mães agredindo filhos. Essa história, está em uma das obras que eu não estou lembrado agora, de um certo filho que a mãe idosa e o pai idoso, o que ele fazia? O pai e a mãe doentes, ele batia no pai, batia na mãe. A mãe com uma certa idade, o pai também, e os dois desencarnam. Chegando no plano espiritual, essa mesma mãe que apanhava dele, recebe ele nos braços com carinho, com amor, com ternura, e o aconchega em seus braços. Naquele processo ali, ele sente o amor maternal. A mãe, como essência divina, vendo ele naquela condição de filho, né, que seria desprezado se ela tivesse vendo através do orgulho da vaidade, ela recebe com amor e carinho, e seu pai também. Lá no plano espiritual, ele traça um projeto de vida para voltar à Terra sem o braço. E o que acontece? Ele volta à Terra sem o braço em que ele batia no pai e na mãe. E me diga uma coisa: se essas criaturas que agridem seus pais e suas mães, tá, tivessem consciência de que esse braço, tá, virá eles sem esse braço numa existência mais adiante, será que essa criatura faria isso? Será que ela refletiria nessa condição de agressão? Mas existe, como a gente viu aqui, agressões morais, que são aquelas ditas com palavras que magoam, que machucam, e que muitas vezes a gente não para refletir, para que a gente possa entrar no reino dos céus. Na condição de bem-aventurados, na condição de espírito puro, é necessário que a gente tire o orgulho, o egoísmo e a vaidade e possa elevar o pensamento ao Criador do Universo, buscando a Ele, pedindo a força e a coragem para resistir às tentações ao qual nós vemos com os nossos olhos todos os dias. Lembrando uma coisa, Shakespeare, nas suas colocações, diz que a beleza está nos olhos de quem a contempla. Ver a beleza, nós podemos ver. Desejar aquilo que não nos pertence, jamais. Meus amigos, eu espero que tenha passado para vocês a condição de compreensão e entendimento daqueles que têm os olhos fechados e o coração puro, elevando a Deus. E eu convido vocês a dizer assim: Senhor da vida, nos momentos de dor e aflição, de mágoa, de perturbação, onde nossos pensamentos, com a vontade de querer ter aquilo que nós podemos, sim, mas que a vontade é maior, que o desejo é maior. Dai-nos a força de resistir à tentação, Pai. Dai-nos a condição de elevar o pensamento a Ti, de podermos agradecer, porque Tu nos deste a vida para ser vivida, o presente maior no seio de uma mãe que nos traz a esse mundo. Que todas essas mães que colocam e recebem em seu ventre abençoado seus filhos, recebam a tua prece, digníssima Mãe, elevando o pensamento ao Criador do Universo e agradecendo por todas as bênçãos concedidas em nossas vidas. E possamos dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Maria Santíssima, nossa Mãe maior,
Recebe e acolhe esta oração para que ela ilumine e abençoe a todas essas mulheres, mães iluminadas e abençoadas, que em seu ventre carregam os filhos amados, na condição de serem evolução, buscando a ascensão ao mundo maior. Obrigado, que Jesus abençoe e ilumine a cada lar, a cada família que nesta noite ouviu este Evangelho, e aqueles que sofrem em hospitais, em casas de saúde, em penitenciárias, em orfanatos, em creches e em leprosários, e aqueles que perambulam nas aflições da vida. Que assim seja a tua vontade e não a nossa, Pai. Obrigado. Com você, Dora. Obrigada, Juarez. Neste momento, peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar, da noite de hoje. Que a